Buscamos em Cristo crescer de forma madura diante do Senhor, e ali os seus discípulos estavam pescando a noite inteira e nada apanharam. Mas durante a manhã, o Senhor Jesus virou para eles e disse: olha, lancem a rede novamente. E então Pedro diz: olha, Senhor, trabalhamos e fizemos a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos as redes. E Deus fez um milagre extraordinário, trabalhando de forma madura e coerente ao coração daqueles discípulos, ensinando-os que eles dali para frente seriam pescadores de homens. No domingo passado nós falamos sobre a dinâmica dos relacionamentos. O Senhor Jesus mais uma vez ao lado dos seus discípulos, e ali Jesus ao redor da mesa, ele chama os seus discípulos para cear com eles. Mas antes desta ceia, o Senhor Jesus deseja mostrar-lhes a importância da humildade. Os grandes relacionamentos, a dinâmica dos relacionamentos na nossa vida, elas sempre serão levadas pelo caminho da humildade, da submissão e de relacionamentos que agradam o coração do Senhor. E o Senhor Jesus ali começa a cingir com um pano, e ele passa a lavar os pés dos seus discípulos, mostrando para eles que o caminho do relacionamento agradável a Deus não é o caminho do orgulho, não é o caminho da soberba, não é o caminho da vaidade, mas é o caminho da humildade. E por meio deste caminho, os discípulos agora deveriam prosseguir a missão de Deus, mostrando a graça do Senhor Jesus, o amor do Senhor, por meio dos relacionamentos. E hoje nós vamos entender mais uma vez, agora com Jesus, a surpreendente missão de Deus. O Senhor Jesus deseja nos ensinar nesta noite, no livro do Evangelho de João, no capítulo 4, e você, por favor, abra sua Bíblia e nós leremos este texto, do versículo 1 até o versículo 30. E esta surpreendente missão é nada mais e nada menos do que a surpreendente relação de Jesus com uma mulher. E este momento tão propício, tão difícil, tão surpreendente, mas uma missão de Jesus que surpreende o coração dos próprios discípulos desta mulher e de uma grande cidade chamada Sicar. A surpreendente missão de Jesus nos leva a direções e caminhos que nós às vezes não conseguimos entender. Mas Deus tem planos soberanos na nossa vida e na nossa história. E é nos planos de Deus que a gente precisa estar. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria o que, irmãos? Água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com quem tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede,
e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. E neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe perguntou: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma das cenas mais extraordinárias que acompanhou o Senhor Jesus, seus discípulos, e a história de uma mulher. Porém, há centenas de anos atrás, um homem forasteiro, numa região desértica. Este homem, ele não tinha água para beber, nem para ele, e nem para os seus filhos. Não havia água para sustentar a sua casa, a sua família, seus filhos, o gado. Não tinha água para entregar ali ao chão, à terra. Era um lugar desértico, era um lugar difícil, inabitável, complexo. Muitos, quando não têm água, às vezes num grande deserto, eles oram. Mas este homem resolveu ir muito mais além de uma oração. Este homem resolveu ir para o campo da ação. Uma atitude guiada pelo Espírito Santo de Deus. O que esse homem fez? Esse homem começou a cavar. Eis o poço de Jacó. E Jacó começou a cavar e cavar e cavar. E os seus olhos precisam voltar àquela história, centenas de anos atrás, relembrando a vida de Jacó, quando começou ali, juntamente com os seus servos, a cavar. Precisamos de água. E então Jacó cavou 1 metro e nada aconteceu. Cavou-se 2 metros, 3, 4, 5, 6 metros de profundidade e nada aconteceu. Jacó continuou a cavar este poço e chegando aos 10 metros, 12, 13, 14, 15 metros de profundidade e nada aconteceu. E muitos chegam possivelmente a situações assim, nesta profundidade, e abandonam. Mas Jacó não abandonou. Jacó perseverou. Cavou-se mais algumas profundidades de terra, tentando encontrar um pouco de água para sustentar a sua família, seus filhos, o gado, a vida, para que a história pudesse prosseguir. E chega-se então em 20 metros e nada. 25 metros de profundidade e nada. Mas possivelmente ali aos 27, 28 metros a terra começa a ficar um pouco mais úmida. Louvado seja o nome de Jesus.
E Jacó continua a cavar, a cavar e a cavar e a cavar, chegando a 30 metros de profundidade. Diz historiadores que este poço chegou possivelmente a um nível de 32 a 35 metros de profundidade, e a água chegou naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque a água chegou ali para Jacó. E a água chegou para sustentar seus filhos, sua família, seus servos, sua cidade, regiões vizinhas, o gado, os animais, as plantas, e a prosperidade de Deus chegou ali naquele lugar. Louvado seja Deus. E há tantos séculos atrás, e há tanto tempo atrás, tudo isso aconteceu, e anos-luz à frente, chega então os discípulos de Jesus. E eles entrando por uma cidade, porque Jesus tinha que passar por ali. Jesus tinha um projeto na história de uma mulher. Jesus tinha um plano na vida de uma mulher, de modo específico. Jesus poderia ter passado por outras regiões, por outros caminhos, talvez até melhores, mais fáceis, com menos crítica talvez. Nós, quando queremos fugir das críticas, nós abandonamos aquilo que é mais difícil. Nós corremos para os caminhos mais fáceis, para abandonar as críticas dos outros, para abandonar as palavras ruins das pessoas e da sociedade. Às vezes nós nos esquivamos para não ouvir aquilo que os outros dirão ao nosso respeito. Mas Jesus não está preocupado com o ego da humanidade. Jesus não está preocupado com a crítica da humanidade. Ele entra por Samaria, ele passa por aquele lugar para ter um encontro com uma mulher. Mas de repente, e aí eu gostaria de perguntar a vocês, de forma coincidente ou de forma convergente, o Senhor Jesus olha para os discípulos e diz: estou cansado, eu vou ficar para descansar. E aqueles discípulos que estavam ali com Jesus, eles colocam a mão no alforje, nas suas bolsas, onde carregavam o alimento, as frutas, o azeite, o pão, e eles levavam ali os alimentos ao longo da estrada cansativa, exaustiva. Jesus estava ao lado deles, e de repente, de forma coincidente ou de forma convergente, eles colocam as mãos nas sacolas e dizem: acabou a comida, não temos comida para comer. Jesus diz: estou cansado, eu vou ficar, vocês vão comprar alimentos. Surpreendentemente, coincidentemente ou convergentemente, as 12 bolsas, os 12 alforjes estão vazios, não há comida. E eles agora saem do lugar que estão para comprar alimentos, para que Jesus pudesse comer bem como eles. Mas aparece uma mulher na história. Esta mulher possivelmente estava preparando a comida em casa, eu não sei, porque a Bíblia não diz, e estamos apenas parafraseando o texto. Quando nós olhamos para o contexto de uma mulher, que talvez ela, no seu jarro de água em casa, ela pega a caneca e vai até o fundo daquele jarro e toca o fundo e diz: acabou a água. Não há água para beber, não há água para cozinhar, não há água para o alimento. Eu tenho que buscar água, eu não posso agora cedo. Eu preciso num horário que ninguém me veja. Eu preciso ir sozinha. Eu não posso estar naquele lugar onde pessoas vão ali, onde o mundo está ali, onde a sociedade pode me criticar pelo que sou. Mas esta mulher, coincidentemente ou convergentemente, a sua água acaba. E a sua caneca toca o fundo e não há mais o que beber. E agora a história se refaz com uma beleza muito grande, porque aquele poço construído há tantos anos atrás faz com que, de forma convergente na história,
Jesus aparece naquele momento, naquele poço, sozinho, para se relacionar e conversar e conviver e olhar para uma mulher e transformar a sua vida, não de forma coincidente, mas de forma convergente. O reino de Deus se move e se transforma para que a nossa vida possa ser diferente. Antes de você entrar aqui nessa igreja, o Senhor Jesus já estava à sua espera para ter um encontro com você nesse lugar, nesta noite. Talvez você olhe para a vida e diz, porque às vezes honramos as coisas que são coincidências. Às vezes damos muitas honras para a coincidência. Às vezes damos muito valor e dizemos, nossa, coincidentemente eu passei naquele lugar e vi aquela pessoa. Opa! Talvez de forma convergente, Deus tem algo extraordinário para que você seja uma bênção na vida de pessoas. Coincidentemente eu passei por aquele lugar e algo aconteceu e eu nem esperava. Poxa, de forma coincidente eu passei por esta igreja e de repente eu entrei aqui. Quando eu estava nessa semana conversando com alguns irmãos e eu descobri que há pessoas que vieram para a nossa igreja por causa da cantata da Páscoa, não é isso, presbítero Samuel? E de forma coincidente? Não, de forma convergente. Porque o nosso Deus não faz nada de forma coincidente. Porque não existe coincidência para Deus. De repente eu passei ali, de repente eu fui lá naquela igreja, de repente eu encontrei com um irmão, de repente eu encontrei com alguém que eu gosto no meio da rua. Não são as coincidências. Deus, na sua glória e majestade, Ele move todas as coisas para que os seus planos sejam executados em nossas vidas. Deus, ao longo da história, move todas as coisas para que o mundo aconteça de acordo com o seu querer e a sua vontade. E esta mulher, de repentemente, não parou ali porque ela quis, mas porque Deus a conduziu. De forma coincidente, Jacó começa a construir um poço ali naquele lugar. Não, a vontade de Deus e os planos de Deus são executados na vida de Jacó, para que anos à frente, Jesus pudesse ter um encontro com uma mulher. Meus amados irmãos, esta mulher recebe da graça de Deus sua misericórdia e compaixão. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Deus é gracioso, irmãos. Deus é misericordioso, Deus é Deus de amor, Deus é Deus de infinita compaixão em nossas vidas. E o nosso Deus, que é o grande missionário, Ele não faz distinções de raças. Deus não faz distinções entre samaritanos e judeus. Nós fazemos, a humanidade faz. Mas Jesus não fazia distinções entre pessoas, entre raças. Jesus não fazia distinções entre samaritanos, judeus, rico, pobre, velho, criança, homem, mulher, brasileiro, americano, russo, ucraniano. Não, Ele não faz distinções. Porque aquilo que Deus quer fazer, Ele faz na nossa vida do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, independente de como eu esteja. Ele faz o que Ele quer no tempo dEle e na hora dEle, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Mas eu sou um ser humano crítico. Sabe quem nós somos? Pecadores. E por causa dos nossos pecados fazemos distinções, separações, nós fazemos mudanças, nós escolhemos que lado seguir, que pessoa conviver, que família me relacionar. Nós fazemos distinções, nós olhamos para a humanidade, nós as criticamos de forma natural em nossa mente, assim como os discípulos faziam. Se nós olhássemos para a mentalidade dos discípulos, eles jamais entrariam em Samaria. Se olhássemos para a cultura daquela época, os judeus jamais se relacionariam com aquelas pessoas. Os samaritanos, para os judeus, era um povo que não merecia olhar, cuidado, amor, generosidade, atenção, respeito, valorização.
Aos olhos dos judeus, os samaritanos e aquela cidade, aquela região, eles eram considerados como pessoas desprezadas. Era a região dos bêbados. Era a região dos humilhados. Assim eram os samaritanos aos olhos dos judeus. Mas é tão interessante a Bíblia, porque no capítulo 3 de João, você vai encontrar Jesus falando com quem? Com um judeu. Você vai encontrar Jesus se relacionando com um homem chamado Nicodemos. No capítulo 4, você encontra Jesus falando com uma mulher em Samaria. Você vai encontrar Jesus falando com uma mulher, algo que era praticamente improvável que um homem fizesse isso naquela cultura. No capítulo 3, Jesus está falando com um homem que era ali o maioral, conhecedor das leis, conhecedor das doutrinas, da teologia, era conhecedor de uma série de coisas. Um homem culto, inteligentíssimo. No capítulo 4, Jesus está conversando possivelmente com uma mulher pobre, frágil, desprezada, humilhada, iletrada, possivelmente. Mas Jesus está dizendo para nós, tanto para um quanto para outro: eu vim para que o meu amor esteja em vocês. Vocês estão entendendo a missão de Deus? O Senhor Jesus está mostrando para nós que não é por raça, por tribo, não é por língua, não é por quanto se paga ou quanto se tem, mas é porque Ele ama o mundo. Ele ama cada um de nós, não por aquilo que fazemos. Ele ama cada um de nós, não por aquilo que nós nos propomos a fazer para Deus. Porque agora o coração desta mulher está numa grande crise, porque o seu coração é: Senhor, mas e a minha religião? Senhor, mas a adoração não é isso. Essa mulher está em crise. O seu coração inicial está olhando para a água. Ela está preocupada com a água. Me dê dessa água então. Eu preciso dessa água. Mas o Senhor Jesus deseja mostrar para ela que a água da vida a transforma por completo. Sabe o que o Martinho Lutero falou para nós olhar para esse texto? O grande reformador disse que essa passagem do Evangelho nos mostra que todos nós estamos necessitados das águas vivas de Cristo. Pois assim como a samaritana, devemos encontrar nele a nossa esperança e redenção. Meus amados irmãos, a nossa esperança não está aqui, e é o que Jesus está nos ensinando. A nossa esperança não é terrena, carnal, humana, temporária. A nossa esperança não são pessoas. A nossa esperança não é a igreja. A nossa esperança não é o nosso pregador predileto. A nossa esperança não é aquele em que eu identifico e amo, ou vivo para me relacionar com ele. A nossa esperança não é a minha família. A nossa esperança é Jesus. Amém, irmãos? A nossa esperança é Jesus. Jesus é a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus rompe barreiras. Jesus rompe barreiras humanas, culturais, raciais, religiosas, conceituais. Jesus rompe essas barreiras. Às vezes nós não. Às vezes nós não queremos romper barreiras. Às vezes nós construímos barreiras. Às vezes nós construímos muros que nos separam. Porque a humanidade naturalmente já cria suas barreiras. São barreiras relacionais, barreiras afetivas. As barreiras culturais que nos envolvem quando nós dizemos: não, eu não vou me relacionar com esta gente. Jesus rompe barreiras. Se Jesus não se relacionasse com a mulher samaritana, ela não seria transformada. Se Jesus não rompesse barreiras, a cidade de Sicar seria destruída pelo pecado. Porém, por meio da graça de Deus, uma cidade ouve o evangelho de Jesus e a graça de Deus entra lá dentro. Meus amados irmãos, Jesus rompe barreiras humanas. As barreiras que impedem o relacionamento, a aproximação, a afetividade, o carinho,
A aproximação entre pessoas, entre nós, que não podemos criar barreiras humanas entre nós. Ele rompe essas barreiras, ele quebra isso. Ele mostra para os seus discípulos assim: vejam, olhem, eu me estou aqui relacionando com esta mulher, vocês não fizeram nada disso. Vejam, eu me preocupo com ela, e vocês estão preocupados com o que comer. A minha comida não consiste nessas coisas, mas a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Ai, meus amados irmãos, às vezes a nossa preocupação é terrena, humana, carnal, pessoal, relacional, e quando criamos barreiras, nós não fazemos a vontade de Deus. Quando criamos barreiras, nós estamos fugindo da vontade de Deus. Quando o Senhor Jesus, quando o nosso Deus virou para Jonas e disse: sai de onde você está e vai pregar a cidade de Nínive, não crie barreiras. Mas Ele criou barreiras. E quando nós criamos as nossas próprias barreiras humanas, carnais, temporárias, relacionais, afetivas, nós fugimos da vontade de Deus. E quando nós fugimos da vontade de Deus, queridos, coisas terríveis acontecem conosco. O Senhor Jesus rompe essas barreiras, Ele quebra as barreiras religiosas, conceituais. Jesus trabalha na nossa visão utilitarista, sabia disso? Porque nós temos visões utilitaristas, nós temos visão do mundo, das coisas palpáveis. Às vezes nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é capaz de me dar. Às vezes nossos olhos estão atentos à adoração a Deus por aquilo que Ele pode oferecer a mim, aquilo que Ele pode ofertar à minha vida, à minha família. Às vezes servimos ao Senhor na igreja, esperando que Deus faça algo por mim. Às vezes entregamos os nossos dízimos e ofertas com aquela expectativa de que eu vou receber coisas grandiosas de Deus. Mas Ele vem dizer assim para nós: não é por causa do que você faz, mas é pelo meu amor em você. Jesus quebra a nossa visão utilitarista. Essa mulher está olhando para a água. Versículo 10 vai dizer: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E ela então respondeu: Senhor, tu não tens com quem tirar, e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? O olhar desta mulher é para o utilitarismo. O olhar inicial dela é para aquilo que ela poderia receber de Deus, ou receber daquele homem, inicialmente. Mas a graça de Deus e a sua salvação inunda a nossa vida e vai muito mais além da nossa visão humana, temporária e carnal. Ela buscava por água, mas a sua sede era muito maior. Eu não sei que sede você tem nesta noite. Esta mulher foi em busca de algo material, algo que pudesse saciar a sua necessidade física, carnal, humana. Mas Jesus utiliza deste momento para dizer algo extraordinário e fazer coisas extraordinárias na vida desta mulher. Eu quero dizer para você que eu não sei qual é a sua sede nessa noite. Eu não sei do que você precisa. Talvez nossos olhos estão nas coisas utilitaristas deste mundo. Talvez os nossos olhos estão nas coisas terrenas, carnais, humanas, temporárias, vazias, pequenas demais. Às vezes estamos preocupados com o dia a dia, o que comer, o que beber, o que vestir. E Jesus já nos ensinou isso em Mateus capítulo 6. Às vezes o nosso olhar é: Senhor, minha preocupação com os meus filhos, com o futuro, com o cuidado deles, com o que eles serão, o que eles farão. E nós nos esquecemos que Deus já está lá, cuidando deles para nós. O Senhor Jesus, Ele vem mostrar para nós, queridos, que a sua salvação é muito maior do que as coisas desta vida. Que a sua graça, o seu amor redentor é muito maior do que as coisas pequenas desta vida, irmãos. A salvação de Jesus é universal. A salvação de Jesus vai muito mais além da nossa expectativa pequena. Nós temos uma visão muito restrita acerca da vida, do mundo, das coisas, mas Jesus tem uma visão muito mais além do que a nossa. Ele deseja nos mostrar que há algo muito maior do que o poço de Jacó. Há uma água que não apenas sacia a minha sede, mas uma água que transforma a minha vida e muda a minha história.
Esta água Jesus pode te dar nessa noite. Você crê nisso? Eu não sei como você veio aqui nessa noite, meu irmão. Eu não sei como você está aqui nessa noite. Eu não sei se você veio aqui em busca de algo de Deus. Ele pode te dar, Ele pode fazer infinitamente mais na sua vida. Ele pode te dar bens maiores do que você imagina. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, nessa noite, que a salvação em Jesus é muito maior, vai muito mais além do que a nossa visão pequena, humana, carnal e temporária. Eu quero dizer para você que Jesus tem algo muito maior para você, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que a paz que excede nosso entendimento não vem de coisas terrenas, palpáveis, onde traça e ferrugem corrói, mas a nossa paz e esperança vem de Jesus. Esta salvação não é apenas para nós que estamos aqui. Esta salvação é universal, irmãos. Esta salvação não há distinção de raça, de tribo, de credo. Esta salvação não há distinções. Porque o Senhor Jesus vem quebrando barreiras, rompendo limites. Ele vai mostrando para nós que a salvação nele é para todo aquele que nele crê. Isso para nós. E isso para o seu filho que está lá na sua casa. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Você que é pai, querido, talvez você tenha seu filho longe do caminho de Jesus. Eu quero dizer para você que a salvação é para ele, em nome de Jesus. E você que é mãe, e você que é pai, seus joelhos devem estar dobrados. A salvação é para você que está aqui nessa noite, querido. A salvação é para a sua vida. Pastor, estou em pecado. Essa mulher também estava, eu também estou. Esta mulher estava longe do caminho do Senhor Jesus. A sua visão estava deturpada. Ela cega nos seus pecados. Porque esta mulher vivia uma vida de promiscuidade. Essa mulher não tinha uma vida equilibrada aos olhos da sociedade. Mas aos olhos de Deus não há equilíbrio para a humanidade. Aos olhos de Deus, ao seu amor sendo entregue ao coração do perdido. Você que está aqui nessa noite, eu quero dizer para você que a salvação é para você, meu irmão. A surpreendente missão de Jesus não é fazer coisas para nós, mas a surpreendente missão de Jesus é transformar a nossa vida e transformar a humanidade pelo seu amor e pela sua graça. A salvação em Jesus transforma vidas. Talvez você que está aqui ainda não foi transformado pelo poder de Jesus. Talvez você que está aqui nessa noite, talvez ainda não entendeu o verdadeiro amor de Cristo. Você tem andado para todos os lados, você tem seguido por vários caminhos. Você está andando por vários segmentos religiosos, e você anda por um lado e anda para o outro, e você procura um lugar e não tem paz. Eu quero dizer para você que você não vai encontrar essa paz nas coisas, nas pessoas, e muito menos em segmentos religiosos. Mas encontraremos paz em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Encontraremos esperança em Jesus Cristo, que é a nossa vida. Encontraremos salvação em Jesus Cristo. Encontraremos eternidade em Jesus. A salvação transforma as nossas vidas. A salvação em Jesus nos conduz para que a gente possa despojar. A salvação em Jesus é o caminho para que a gente possa arrancar os nossos pecados e deixar para trás. Confessar, arrepender. A salvação de Jesus é o caminho quando a gente se desnuda. Quando a gente vira para Deus e diz: não há, Senhor, outra possibilidade, não há outro caminho, não há outro jeito. Não há nada. Eu preciso arrancar de mim meus pecados. Eu preciso arrancar de mim o meu eu, a minha vaidade, o meu orgulho. Eu preciso, Senhor, do teu auxílio, da tua ajuda, para que o Senhor me ajude a arrancar esta capa humana, pequena, vazia, para que o Senhor venha transformar totalmente a minha vida. Talvez você está cheio de argumentos, porque nós somos cheios de argumentos. Talvez você que está aqui nessa noite tem seus argumentos.
Talvez você que está aqui nessa noite tem suas formas de adorar a Deus, mas talvez você ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. Talvez você busque religiosidade. Talvez você está em busca de uma paz, mas ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Talvez Jesus ainda não se reconciliou com você, você está perdido ainda. A religião não vai te salvar. Mas há um Deus que pode te curar e transformar nessa noite. Em nome de Jesus. Há um Deus que pode transformar sua família, seus filhos, sua história. Há um Deus que pode transformar o seu coração e preencher o vazio da sua alma. Porque a surpreendente missão de Jesus é transformar vidas. E Ele vai ao encontro desta mulher. Onde está a adoração? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, Ele é Jesus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. A nossa adoração é sincera. Aqueles que entenderam Jesus são aqueles que vivem na verdade, na sinceridade. É aqueles que adoram a Deus na verdade, é aqueles que adoram a Deus na humildade, é aqueles que quebram o eu, que quebra a vaidade, quebra o orgulho, é aquele que quebra o coração altivo, aquele que conheceu Jesus de todo o coração, é aquele que se humilha diante de Deus e vai ao encontro do Senhor com um coração piedoso, santificado, um coração quebrado e quebrantado. Esse é o coração daquele que verdadeiramente foi transformado. Aquele que ainda não foi transformado, ele vai em busca de seu próprio eu. Ele se assenta no pé de uma adoração vaidosa. Mas Jesus vai dizer: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, filha, deixa eu dizer para você. Vá lá e chama teu marido e vem cá. Eu não tenho marido. O Senhor falou tudo. O Senhor quebrou meu coração. O Senhor revelou coisas que só o Senhor conhece. Porque o Senhor tem poder para sondar corações. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. É para lá que você precisa ir. Para o caminho da eternidade, da santidade, do encontro, da vida com Deus, do andar com Deus, do se relacionar com o Senhor. E essa surpreendente missão de Jesus, ela perdoa pecadores que estão arrependidos de seus pecados. A gente precisa se arrepender. Jesus, eu sou uma pecadora, eu sou um pecador, eu estou andando longe do teu caminho, Senhor. Eu venho para a igreja e eu adoro o Senhor, mas dentro de casa eu não sou um bom marido, eu não sou um bom pai. Senhor, eu venho para dentro da igreja, eu adoro ao Senhor, mas durante a minha vida eu nego o Senhor no meu trabalho. Durante a minha vida eu vivo numa vida de adultério, eu não vivo uma vida verdadeira diante da minha mulher. Senhor, eu venho para a igreja, mas eu não vivo este amor do Senhor lá fora. O nome disso é: confesse, arrependa, chore diante de Deus. Diga: Senhor, quais áreas da minha vida precisam ser transformadas hoje? Deus, onde eu preciso mudar? O que eu preciso fazer, Senhor? Quais áreas do meu coração precisam hoje ser transformados? Meus irmãos, em nome de Jesus, que você possa sair desta igreja nessa noite determinado a fazer grandes mudanças no seu coração. Que saiamos daqui neste lugar determinados a ser diferentes, porque essa mulher não pensou duas vezes. A gente fica pensando, pensa, será que é isso mesmo? E essa mulher ali naquele encontro, e agora rapidamente ela diz: quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens, versículo 20: vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele porventura o Cristo? Nosso Salvador,
nosso Redentor, nosso Senhor, e saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Meus amados irmãos, a surpreendente missão de Jesus é proclamar o seu próprio amor ao mundo. E o que ele fez foi mostrar a graça, foi mostrar o amor, a redenção, a salvação a esta mulher. Consequentemente, esta mulher se torna um discípulo de Jesus. Ela deixa o seu cântaro. Vocês se lembram do que os discípulos fizeram no mar? Eles, arrastando os barcos, deixaram sobre a praia tudo e eles seguiram o Senhor Jesus. E agora esta mulher deixa o seu cântaro e ela prega Jesus Cristo. Ela fala o amor da graça de Deus, da salvação do Senhor, da beleza de Deus que move na história do mundo, não de forma coincidente, mas pelas convergências de Deus. Amém, irmãos? Amanhã, ou talvez hoje, pelas coincidências de Deus, ou pelas convergências de Deus? Pelas convergências de Deus pode ser que alguém passe por você hoje ainda. Você será usado pelo Senhor para ser uma bênção neste mundo. O Senhor Jesus vira para os seus discípulos agora e diz: vejam, olhem os campos, porque eles já estão brancos para serem colhidos. Vocês não fizeram nada, eu fiz tudo. Mas agora vão e colham e recebam a bênção de Deus. E diz a palavra do Senhor, queridos, versículo 42... Versículo 41 diz que muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Em nome de Jesus, meu querido, nessa noite eu gostaria de desafiar seu coração para que você seja uma luz a brilhar nessa terra. Eu desafio o teu coração nessa noite, para que de forma convergente, você também possa ser uma bênção nas mãos do Senhor, e para que você, em nome de Jesus, possa falar da graça e do amor de Cristo, para que o mundo conheça Jesus Cristo, o seu amor, através da minha vida e da sua vida. Não deixe as oportunidades passarem. Ah, coincidentemente eu passei por... Não existem coincidências para Deus. Coincidentemente alguém, não foi alguém que te ligou, alguém que te mandou uma mensagem, porque as convergências de Deus agem na nossa vida todos os dias, e o mover do Espírito Santo está em todo tempo, agindo, para que a sua vontade, para que o seu querer, para que a sua glória seja manifestada em nós e através de nós. Sejamos uma bênção em nome de Jesus. Sejamos uma luz a brilhar em nome do Senhor Jesus. Sejamos sal da terra, luz deste mundo. Sejamos uma bênção. E que através da sua vida, muitos samaritanos que estão lá fora venham conhecer Jesus por meio de você. Que através da minha vida e da sua vida, os samaritanos lá do seu trabalho, da sua casa, nossos vizinhos, amigos, parentes, possam beber desta água, porque esta água é a água da vida. Ele é o pão da vida, Ele é a nossa salvação. Que a gente seja uma bênção neste mundo, para a glória de Jesus. Vamos ficar em pé. Nós vamos mais uma vez cantar uma canção, e eu desafio o seu coração neste momento, querido, para que através dessa canção que já cantamos, que essa canção possa gerar no seu coração um desejo ainda mais ardente de ser sal nessa terra, luz neste mundo, bênção na vida das pessoas, bênção na igreja e fora da igreja, amém? Bênção na família e fora da família, bênção dentro de casa, bênção fora de casa, bênção no nosso casamento, irmãos, mas bênção no casamento do outro também, amém? Bênçãos de Deus, sejamos bênção de Deus, sejamos proclamadores do Evangelho, sejamos aqueles que levam Jesus, a graça, o amor, a verdade, a luz que brilha, sejamos
verdadeiros discípulos de Jesus. Assim como esta mulher foi, sejamos também nós uma bênção para a glória de Deus. Cantemos ao Senhor Jesus. Irmão, para pôr a letra aqui, por favor, irmão. Poder do amor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver
amor.